Nós vamos ler os versículos 11, 97 e 105. Salmo 119, primeiro, versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oremos. Ó Senhor, maravilhoso Deus, misericordioso Deus, neste momento, ó Pai, mais uma vez, de todo o coração, nós te agradecemos pela tua revelação a nós, teus filhos, através da tua palavra, a Bíblia Sagrada. Que cada um de nós, ó Pai, possamos levar muito a sério a tua palavra em cada momento em que nós vivemos aqui no mundo. Ilumina a mente daqueles que vão ouvir a tua mensagem nesta noite, para que possam, entendendo, levar mais a sério a tua palavra no seu comportamento, no seu procedimento. Unge o teu servo que fala contigo, para que traga a mensagem do teu agrado. Em nome de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nós devemos levar a sério a Bíblia. Guardar a palavra de Deus no coração refere-se tanto a decorar versículos, para que estes versículos decorados nos sirvam no dia a dia de arma moral na hora da tentação, como deixar a sua mensagem, a mensagem de cada versículo penetrar no mais fundo do nosso coração. Que possam estes versículos penetrarem no nosso subconsciente. É por isso que na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, se dá tanta importância à decoração de versículos bíblicos por parte das crianças. Porque o decorar o versículo, ele penetra no nosso subconsciente. E penetrando no nosso subconsciente, ele contribui na formação da nossa personalidade. E então, na minha vida, eu dou muitas graças a Deus pelas minhas professoras na classe de crianças. Decorando as perguntas e respostas do breve catecismo e decorando versículo bíblico. O salmista aqui, meus irmãos, nos aponta, usando este método de guardar no coração, no subconsciente, decorando, isso deve seguir para nossa orientação.
para que nós aprendamos a viver e a seguir o curso da nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Aqui nós somos informados suficientemente e suficientemente fortalecidos contra as estratégias de Satanás, o nosso grande inimigo. Quando a lei de Deus ela está profundamente arraigada em nosso coração, nós enfrentamos galhardamente as tentações de Satanás. A verdadeira visão de uma vida devocional no lar, na nossa vida, no dia a dia, traduz o sentimento sagrado de amar a lei e meditar nela. Amar a lei e meditar nela para que nós possamos viver cada dia. Para que na nossa lida cotidiana seja a nossa orientação. O salmista, não contente com uma simples afirmação, ele exclama que se sentia inflamado por um incrível amor à lei de Deus. E como prova disso, o salmista, que também é um profeta, acrescenta que estava continuamente engajado a meditar sempre nela. E no versículo 105 ele diz que a palavra de Deus é um guia certo. É um guia certo para nós, para o nosso comportamento, para o nosso procedimento diário. É um guia certo para que na nossa vida nós formemos as nossas ideias, como também os nossos ideais, se nós quisermos caminhar seguros para a glória celeste. Nesse versículo, o salmista testifica que a palavra de Deus, que a lei de Deus era quem lhe ensinava. Era o seu mestre e era o seu guia e o nosso guia para nos conduzir uma vida consagrada a Deus, para nos conduzir a uma vida santa. Por isso que ele prescreve aqui, por meio do seu próprio exemplo, uma norma, uma regra para que todos nós sigamos. É muito necessário, meus irmãos, muito importante levar a sério a Bíblia Sagrada. É muito importante que nós observemos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé e prática. Que nós não esqueçamos o compromisso que nós assumimos diante de Deus e dos homens no dia que nos tornamos membros da sua igreja. Cada dia da nossa vida. Enquanto cada um de nós segue e parece bom a nós mesmos, e que é o que acontece diariamente na maior parte do tempo. Por isso que nós temos demorado tanto
a nos tornar santos, meus irmãos, quando nós seguimos a nossa vida de acordo com aquilo que parece bom aos nossos próprios olhos, em vez de ter um caminho iluminado pelo Espírito Santo, nós temos um caminho enredado por labirintos que nem nós sabemos explicar. Labirintos medonhos, para que nós possamos entender mais claramente esta caminhada como peregrinos aqui nesta terra. Nós precisamos, meus irmãos, entender claramente a intenção do salmista aqui. Precisamos notar que a palavra de Deus é colocada em oposição a todos os conselhos humanos. Prestem atenção. A palavra de Deus aqui é colocada em oposição a todos os conselhos puramente humanos. Precisamos levar a sério a Bíblia Sagrada. A sua história é muito linda. Ela mesma conta como é linda a sua história. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Deus soprou no ouvido de cada um dos escritores, de cada uma das 40 pessoas de lugares, culturas diferentes, em épocas diferentes. A época que distanciava esses homens que foram usados por Deus é de mais ou menos 1.600 anos. E a mensagem é a mesma, porque é inspirada pelo mesmo Espírito que é eterno. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. E o apóstolo Paulo, ensinando ao seu discípulo Timóteo, ao jovem Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz claramente: toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E toda a Bíblia é útil para o ensino. Toda a Bíblia é útil para a repreensão. Toda a Bíblia é útil para a correção. E toda a Bíblia é útil para a educação na justiça. Cerca de 40 pessoas em épocas e lugares, culturas diferentes, num período de 1.600 anos participaram da redação, da revelação de Deus, a maravilhosa revelação de Deus ao seu povo. A Bíblia, como eu disse, tem uma história linda. Foi o primeiro livro impresso no mundo. É o livro mais traduzido no mundo. É o livro mais vendido no mundo. É um livro singular.
é incomparável. É uma rica biblioteca. Contém todos os temas dos quais nós temos curiosidade de tomar conhecimento. O tesouro que nós encontramos na Bíblia é inesgotável. Nós estamos lendo juntos a Bíblia Sagrada o tempo todo, para que todos vocês que vêm a todos os cultos tenham a oportunidade de ler toda a Bíblia, para descobrir essas verdades. Para descobrir essas verdades, para que possamos saber por que nós devemos levar a Bíblia a sério. Porque nós estamos ouvindo liberais, pastores liberais que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Nós estamos vendo diariamente na televisão os falsos profetas mais conhecidos da nossa pátria, deturpando a mensagem de Deus, deturpando a mensagem de Deus para se aproveitar e enriquecerem fraudulentamente. Devemos levar a Bíblia a sério. Qual deve ser o nosso relacionamento com este bonito, lindo livro sagrado de Deus para nós? Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com esse livro é ler sempre, ler todo dia, e além de ler, examinar, prestar atenção. A própria Bíblia Sagrada nos faz esse desafio. Veja o que diz Isaías 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará. Nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. João 5,39. O profeta exorta-nos a ler a palavra. O Evangelho nos exorta a examinar. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. É nosso Senhor Jesus Cristo falando isto em Atos dos Apóstolos. Nós vemos como este livro era lido. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o livro do profeta Isaías. Então, nós somos exortados a ler a Bíblia de capa a capa. Eu sei que esta exortação não tem sido seguida por 100% daqueles que ouvem a exortação. É por isso que nós resolvemos ler aqui na igreja. Para dar a oportunidade àqueles que são assíduos a ler juntos a palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia de capa a capa. Não é escolher livro e ler um livro e não ler os outros. A Bíblia é toda a palavra de Deus. Ela fala de nosso Senhor Jesus Cristo, do Gênesis ao Apocalipse. Ela fala da vida eterna, do Gênesis ao Apocalipse. Ela fala do gozo eterno, do Gênesis ao Apocalipse. Ela fala do sofrimento eterno.
do Gênesis ao Apocalipse. Ela fala do céu, do Gênesis ao Apocalipse. Ela fala do inferno, do Gênesis ao Apocalipse. Portanto, meus irmãos, nós devemos ler a Bíblia de capa a capa. Nós devemos ler diariamente. Devemos ler fazendo anotações, fazendo observações, fazendo perguntas para, na quarta-feira ou no domingo, levarmos ao pastor. Se ele não souber, ele disse não sabe, mas ele vai estudar e vai trazer a resposta depois. Nós devemos ler a palavra de Deus de capa a capa, ler com atenção, ler sob a luz benfazeja do Espírito Santo. Por isso, cada vez que nós abrirmos a Bíblia para ler, nós devemos orar a Deus pedindo a iluminação do Espírito Santo para que nós entendamos o que vamos ler. É um livro lindo, que nós também somos exortados, além de examiná-lo, lê-lo, examiná-lo, a meditar nele. Bem-aventurados os que meditam na palavra de Deus. São felizes os que meditam na palavra de Deus, que ocupam as suas mentes e os seus corações com a palavra de Deus. O salmista, Salmo 1, versículo 2, ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E no versículo básico que nós lemos no primeiro, 119, 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ainda neste capítulo 119, no versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. O que é meditar? Meditar é prestar muita atenção naquilo que a gente está lendo. Parar, inclusive para memorizar. Memorizar decorando o versículo, palavra, ipsilitris, ou memorar fazendo com que a sua mente engravide com a palavra de Deus. Nesse sentido, meditar é memorizar, é decorar, é ocupar a nossa mente, é saturar a nossa mente e o nosso coração com a palavra. Vamos, meus irmãos, saturar a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso a palavra de Deus que ocupe
a vossa mente e o vosso coração, que ocupe o vosso pensamento, toda hora, todo dia. Tanto, meus irmãos, devemos levar a sério, ler a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje, meus irmãos, nos alimentando espiritualmente. E nós podemos continuar nos alimentando espiritualmente, lendo, examinando e meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus é pão, é água, é alimento puro. Nós precisamos nos alimentar dela. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, nosso Senhor Jesus Cristo, porém, respondeu a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O salmista, no Salmo 119, verso 103, ele diz: quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E o profeta Jeremias, ele vai muito mais forte. No capítulo 15, versículo 16 do seu livro, o profeta Jeremias diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Assim como o nosso organismo, o nosso corpo, precisa dos alimentos básicos para crescer forte e sadio, precisa das vitaminas básicas, nós também precisamos, meus irmãos, de vitaminas para nós. Nós precisamos, meus irmãos, do alimento espiritual que é a palavra de Deus. Assim como o nosso corpo físico, para se desenvolver bem e sadio, precisa de exercícios físicos. A nossa alma precisa de exercícios espirituais sadios. Nós devemos ler a palavra, levando a sério, meditando nela, nos alimentando dela e, principalmente, obedecendo, sendo obediente, que é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer. O que significa obediência? Significa observação àquilo que nos é mandado fazer. Significa observar as orientações que nós recebemos. Quando é que nós chamamos um filho obediente? Aquele que obedece às orientações dos pais. A todas as orientações dos pais. Levam a sério cada orientação dos seus pais. Não recebem a orientação e esperam os pais saírem para o trabalho e vão fazer outra coisa. Quem faz isso não leva a sério. Levar a sério a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é observá-la,
é praticá-la. Isso sim é levar a sério. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 24. Nosso Senhor Jesus Cristo nos adverte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O apóstolo Tiago, na sua carta, no primeiro capítulo, os versículos 22, 23 e 24, ele nos exorta. O Espírito Santo nos exorta através dele. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Prestem atenção, meu irmão. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Versículo 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Não leva a sério. Aquele que ouve a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus e não pratica, não está levando a sério a palavra de Deus. Então, meus irmãos, estão entendendo porque o título da mensagem é: devemos levar a sério a Bíblia? Levar a sério a Bíblia não é apenas ouvir, vir ao culto e ouvir, mas é vir ao culto e ouvir e praticar. É ler diariamente e praticar. Isso é levar a sério, porque se você não pratica, você não está levando a sério. Um dos grandes problemas daqueles que se dizem cristãos é que conhecem a palavra, mas não praticam. Conhecem a palavra, às vezes praticam, mas muito pouco. Conhecem a palavra, mas são apenas cristãos na teoria. Se você interpela, ele tem vários versículos e várias opiniões a respeito. É um teórico. Cristianismo não é uma teoria. Cristianismo é uma prática. Por isso, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única arma poderosa que está à nossa, que Deus coloca à nossa disposição. É a arma que é capaz de vencer todo e qualquer inimigo, inclusive o diabo. Ela é muito mais eficiente de qualquer uma dessas armas que os russos estão encostando na Ucrânia, e a OTAN do outro lado está encostando também. Uns ameaçando os outros. A Bíblia é muito mais poderosa do que essas armas. E é esta arma, a Bíblia, que nós devemos usar.
Nós, meus irmãos, como cristãos, eu já disse, não somos de esquerda nem de direita. Nós somos de Cristo. Nós não defendemos liberação de armas, de revólveres para ninguém. O que nós defendemos é a distribuição da palavra de Deus. É isso que nos cabe defender. Nós não devemos nos envolver com essas lideranças que citam a Bíblia da boca para fora, mas não vivem a Bíblia. Não são cristãos verdadeiros. Portanto, levemos a Bíblia a sério e não nos unamos àqueles que tomam a palavra de Deus em vão, porque é coisa muito séria. Meus irmãos, o cristão deve sempre usar a Bíblia em todas as situações em que ele se encontrar. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, e no Senhor testifico que não mais andeis. Vejam, prestem atenção. Não mais andeis como andam os gentios, os que não são cristãos verdadeiros. Não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do corpo e o espírito, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Então, meus irmãos, as nossas batalhas, as nossas lutas, por maiores que sejam elas, nós nunca vamos ganhá-las se não nos estribarmos, nos apoiarmos na palavra de Deus. Se não nos firmarmos na palavra de Deus. Porque até os demônios se curvam mediante o poder da palavra. Por isso que o nosso relacionamento, a Bíblia deve ser um relacionamento de amor. Nós devemos amar a palavra. Nós devemos nutrir pela Bíblia um profundo e verdadeiro amor. Como o salmista declara no segundo versículo básico da mensagem de hoje à noite, 119:97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Versículo 127 de 119. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro,
mais do que o ouro refinado. Versículo 140. Capítulo 119. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Versículo 163. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Versículo 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Por quê? Eu devo amar a palavra, a Bíblia Sagrada. Porque amar a palavra, a Bíblia Sagrada, significa amar a Deus. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Se eu não amo a palavra de Deus, se eu não levo a palavra de Deus a sério, eu não estou levando Deus a sério. Portanto, meus irmãos, prestem bem atenção. Amar a palavra é amar a Deus. Amar a palavra é sentir um desejo enorme em nosso coração de propagá-la, de divulgá-la, porque é a coisa mais importante, é a coisa mais rica, é a coisa mais interessante que nós conhecemos. Portanto, se a grande novidade que nós conhecemos e os outros não conhecem, nós devemos divulgar. Nós devemos propagar. Isto é levar a Bíblia a sério. Quando eu levo a Bíblia a sério, eu divulgo, eu propago, porque eu descobri que ela é a única verdade absoluta que o mundo já teve. Todas as outras verdades são relativas. Nós devemos sentir como dever. E muito mais do que um dever, como um privilégio, levar a palavra do conhecimento aos outros. É ter a oportunidade de sermos semeadores da boa semente. Semear a palavra de Deus é uma coisa singular. Por quê? Porque quando nós semeamos a palavra de Deus, nós investimos no tempo. Mas também nós investimos na eternidade. É o único investimento que extrapola o tempo. É a palavra de Deus, porque ela é eterna. Nosso tema de hoje foi levando a Bíblia a sério. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a ler a Bíblia. Nos ilumine para que nós possamos examiná-la, para que nós possamos meditar nela, para que nós possamos nos alimentar dela, para que a nossa obediência principal, determinante,
seja a ela. E que em qualquer momento de nossa vida, nós amemos poderosamente a Bíblia, que é a nossa mais poderosa arma. Que a propaguemos, que a divulguemos diariamente, que ela seja sempre lâmpada para os nossos pés